Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Chegamos no 20º episódio do Genix no Trecho, e essa é uma edição comemorativa, não só porque é o último episódio lançado nesse ano, como também encerra a primeira temporada desse projeto. E no clima de final de ano, que a gente acaba mesmo fazendo um balanço do que já passou, pensamos para esse episódio resgatar a trajetória da Genix nos caminhos da genética, da tecnologia e inovação e cuidados com os rebanhos. Não teria ninguém melhor do que o Chico, o Francisco Aragão, que hoje é responsável pela gerência de vendas de leite na Genix e que acompanhou de perto a grande maioria das fases da genética Genix no Brasil. Chico, é um prazer te receber aqui, ainda mais sendo esse episódio comemorativo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer falar um pouco para vocês da caminhada da Genix durante todos esses anos. Eu que acompanhei parte dela, mas também como um amante da inseminação, da reprodução, fiz esse acompanhamento, essa trajetória e acompanhei a trajetória toda da Genix no Brasil. Ô Chico, a Genix, né, a gente conhece por esse nome, mas a genética que antecede aí toda a nossa história, ela vem de uma história um pouco mais longa, né, que tem a ver aí com cooperativismo nos Estados Unidos e tudo mais. Eu queria começar só resgatando algumas coisas nesse sentido para o pessoal entender como é que de fato se formou a Genix e como que chegou aqui no Brasil depois. É importante mesmo resgatar toda a trajetória, essa história da inseminação artificial, não só no Brasil, como no mundo. Na década de 40, várias pesquisas eram desenvolvidas para trabalhar com inseminação artificial, claro que na época através de resfriado, desculpa. E uma das pioneiras foi a Dinamarca, a Suécia e os Estados Unidos, é claro, entrou até a Rússia também, entraram nesse veio da pesquisa da inseminação artificial. E com isso foram se criando, já nos Estados Unidos, foram se criando centenas de centrais, visto que o semi-resfriado precisava de percorrer pequenas distâncias para se fazer a inseminação, porque o sêmen, claro, durava bem menos tempo, já que não era congelado. E passaram-se os anos, a década de 50 veio trazendo mais inovações, mais tecnologia, mais conhecimento da técnica de congelamento, e daí sim, do sêmen, que aconteceu por volta do ano 50, 53, e com isso iniciaram a fusão de várias cooperativas de inseminação artificial. De centenas, passamos a dezenas de cooperativas. E uma das precursoras lá da década de 40, que chamava Bedders Breeders Cooperative, que veio a dar início à caminhada à CRI, a Genix de hoje. Junto com ela, outras, Minnesota Valley Cooperative, Midwest Breeders, Eastern Breeders, Atlantic Breeders Cooperative, várias cooperativas se fundindo, onde hoje temos a Genix, né? Ela se trabalhava no Midwest e no estado do Wisconsin, estado de Nova York, da Pensilvânia, que eram os tradicionais produtores de leite dos Estados Unidos na época. E sempre alavancado pelo gado leiteiro, né? Na época não se falava em inseminação em gado de corte, somente em gado leiteiro. Holandês, Jersey, Ayrshire e Guernsey. Chico, isso foi aí, né, na década de 60, e quando que de fato começaram as importações de sêmen aqui para o Brasil? Apesar do Brasil já ter também dominado a técnica de congelamento de sêmen, ainda era carente de um material genético de mais qualidade,
e iniciaram várias cooperativas procurando distribuidores no Brasil. E uma empresa chamada Propec, na época do senhor Luiz Moraes de Barros Filho, fez a primeira importação em 1971 de 2.800 doses de gado holandês e algumas doses de gado Jersey para iniciar um trabalho aqui no Brasil como distribuidor dessas cooperativas. Mas voltando aí no contexto global, né, da genética e da Genix, a Genix sempre teve uma característica, né, ainda que por meio das cooperativas ali, de conseguir inovar e conseguir trazer o que o mercado estava demandando na época, né? Uma das coisas são os índices. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre principalmente o primeiro índice econômico aí que veio pela Genix? Só para contextualizar, nessa época que foram fundadas cooperativas, algumas delas montaram um programa de inseminação artificial volante. Para vocês terem uma ideia, uma das cooperativas, a 21st Century Genetics, possuía 400 inseminadores fazendo inseminação diariamente no campo. E isso dava um retorno em termos de informações muito valioso, porque você tinha informações de dados das filhas de prenhez, de tamanho até de facilidade de parto, que foi um dos índices, foi uma das precursoras a utilizar esse índice, e tantos outros. Outra cooperativa, a Eastern, ficava dentro da Universidade de Cornell, na cidade de Ítaca, no estado de Nova York. E isso também dava um suporte de tecnologia, de inovação bastante grande em termos de tecnologia de industrialização de sêmen. E com isso também foram se criando índices. O primeiro índice que veio a ser criado era uma avaliação econômica, visto que muitos associados gostariam de ter um valor, um índice mais palpável para ver quanto que eles tinham de retorno sobre aquele investimento e quanto de melhora de retorno ia ter com aquele animal, com aquela genética sendo utilizada. E foi criado uma avaliação econômica de lucro esperado, que veio a ser mais tarde o mérito líquido vitalício que nós usamos hoje. Anos depois, o SDA oficializou esse índice e utiliza até hoje como mensuração do melhoramento genético. Mais um comentário com respeito a índices. Então, esse índice econômico ocorreu na década de 80. Depois vieram outros índices desenvolvidos na época, Federate, 21st e Eastern, que foi o índice de fertilidade dos touros, que era o RCR, que era avaliado a partir de 500 inseminações, era avaliado a fertilidade daquele touro, que também mais tarde veio a ser desenvolvido pelo SDA, um índice que hoje nós chamamos de SCR, um score de concepção do touro, mas com a mesma finalidade de dar subsídio aos criadores a usar um touro de maior fertilidade e descartar touros que eram muito inferiores em termos de fertilidade. Ô Chique, qual foi o ano, né? Quando que foi que, de fato, essa junção das cooperativas aí se deu no nome de CRI mesmo? Muito bem. Quando foi em 93, houve a fusão dessas cooperativas que eu comentei já para uma única unidade, se tornando a primeira holding de cooperativas agrícolas. E quando eu falo agrícola, é justamente para dar o contexto maior. Mas, sendo a primeira holding, ela teve um impacto no mercado muito grande, porque se formou a CRI, Cooperativa Research International. E, a partir daí, começou-se um trabalho para desenvolver ela não só em termos de mercado americano, mas no mundo todo. Certo, uma coisa que ficou marcada também, né, Chico, foi que até então, né, trabalhava predominantemente, para não dizer exclusivamente aí com leite, né, e aí teve um determinado ponto que o corte começou a ser trabalhado também, né? Sim, a grande alavancagem do mercado de corte da Genix, que até então CRI, foi a aquisição do programa
da Alta Genetics, que era uma empresa pequena, que trabalhava situada no estado no Canadá, numa cidade chamada Calgary, onde trabalhava muito com embriões e tinha um pequeno programa de corte. A CRI, adquirindo esse programa, desenvolveu mais ele e que veio a ser precursor de uma infinita touros de genética superior. Para vocês terem uma ideia, na época, o Angus, o Red Angus, que sempre foram os que ponteavam a venda de sêmen de corte, e até mesmo o Hereford, a Genix tinha 5, 8 touros entre os 10 touros melhores de cada dessas raças. Então, justamente, passou a ter um impacto no mercado bastante grande e um reconhecimento de uma genética nova de corte se abrindo para o mercado. E Chico, e essa genética também era comercializada no Brasil, na genética de corte? Aí, com o advento da IATF, que começou em 2005, ainda caminhando, nós aproveitamos e surfamos essa onda, justamente trazendo esse material genético de grandes touros de corte e que deu um impacto na imagem da CRI no Brasil muito grande. E aí veio crescendo cada vez mais. Ficamos famosos, ficamos reconhecidos como sendo a empresa número 1 de genética de Angus para atender esses programas de ATF e cruzamento industrial. E até 2006 ainda a gente não usava o nome CRI, né, Chico? Quando que foi essa transição? Até 2006, a empresa trabalhava através de uma distribuição, de uma empresa chamada Genética Avançada, e a partir de 2006, a Genética Avançada é adquirida pela CRI, visto que todas as empresas estavam chegando diretamente no Brasil, e a competitividade ia ficar muito desigual. Então, vendemos a genética avançada para a CRI e, claro, que começou uma escalada muito, muito vertiginosa das nossas vendas no Brasil. Ô Chico, só para contextualizar, você era um representante aí da genética avançada, né? A empresa era vinculada a você, né? E você continuou com CRI também, né? Sim, na época, um dos pré-requisitos dessa venda foi a nossa continuidade no programa da empresa, da CRI Genética Brasil, que passou a se chamar, e claro que daí o vínculo existia do mercado com a gente, então continuamos essa trilha da CRI. É importante também comentar que, na época, a CRI, passando de uma empresa americana, passou a ser uma empresa global. Tanto é que passou a se chamar CRI Global. E com a aquisição da genética avançada, que foi a primeira unidade a ser adquirida pela CRI americana, passaram-se outras da África do Sul, do México, passaram a ser adquiridas também para ter justamente uma expansão a nível mundial da CRI Europa, CRI Ásia, CRI Austrália. Então, houve uma mudança de postura e de visão em termos de mercado mundial. Chico, uma coisa também que eu acho que marcou bastante, né, a CRI, foram alguns touros que se tornaram os touros milionários, né? Conta um pouquinho para a gente. Falando um pouco para você sobre a genética, o que essa inovação, essa tecnologia trouxe, um ponto muito importante e um touro muito importante que veio a ser o Toy Story. O Toy Story foi um touro adquirido, porque na época não se tinha genômica, era teste de progênie, que avaliava os touros, e comprado em 2001 por $4.000. E esse touro passou não só a ser um bom produtor de sêmen, mas também um grande produtor de genética, visto que passaram-se 8, 9 anos e esse touro ponteava entre os grandes touros da raça.
e que foi posso dizer, até um divisor de águas, muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos, mas foi um divisor de águas em termos de melhoramento genético do gado holandês. E, para vocês terem uma ideia, esse touro produziu em 2008, passou a ser parte do Clube dos Milionários. O Clube dos Milionários vem a ser os touros que produzem mais de 1 milhão de doses na sua vida produtiva. E não bastasse isso, em 2012 ainda, com 11 anos de idade, atingiu a marca de 2.415.000 doses. Então, se tornou um diferencial, porque eu acredito que jamais um touro vai ter esse nível de produção, mantendo um melhoramento genético eficiente nos rebanhos em que trabalhava. Para vocês terem uma ideia, esse touro foi tão famoso que saiu uma reportagem no Wall Street Journal, um jornal totalmente financeiro, avaliando o impacto que um touro que custou $4.000 trouxe para a empresa que possuía ele. E, para você ter uma ideia, chegou a marca de 500.000 filhas desse touro ao redor do mundo, né? Então, foi bastante elogiado a performance desse touro. E mais importante é porque surgiram outros. Nós tivemos Super, nós tivemos Rio, nós tivemos Massey, Fred, que eram os touros que davam continuidade a esse programa desenvolvido pela Genix na época, pela CRI na época, né? Eu acho que a conclusão do jornal é que o touro se pagou, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Chico, e também no que a gente fala muito da inovação, né, e de estar à frente da tecnologia, um outro marco que a gente costuma lembrar também é a questão da importação de touros genômicos, né, nesse pioneirismo aí dos touros genômicos. Sim, eu lembro que em 2009 teve uma conferência em Washington, onde estava se lançando o genoma. E, na época, participamos e ficamos entusiasmados e trouxemos os primeiros touros genômicos para o Brasil, já aprovado pelo Ministério da Agricultura, enquanto a concorrência falava que nós estávamos trazendo touro aventura genética, que é o que se chamava touros que não tinha prova, mas eles tinham prova através da genômica. E tivemos uma atitude assertiva, porque, na sequência, várias empresas começaram a trabalhar com a genômica como seleção genética, e hoje 99% do mercado só usa touros genômicos para a seleção genética. Foi tomando corpo, né, a CRI aqui no Brasil, né? Tanto que em 2010 a gente conseguiu uma marca aí, né? Uma marca importante na comercialização de doses, né? E é interessante, Melina, porque não só no gado leiteiro, no sêmen de holandês e Jersey, mas também no corte caminhava a passos largos. Tivemos touros como o Net Worth, por exemplo, que foi, na época, um touro Angus sendo vendido para cruzamento, ultrapassando 60.000 doses vendidas dentro de um ano. Hoje até se tem muitos touros assim, mas na época não era. E que trouxe um impacto para o mercado na qualidade de carne, descobrindo cada vez mais e conhecendo cada vez mais a tecnologia da IATF, alavancou muito a venda de sêmen de Angus. E também, na mesma época, tínhamos excelentes touros, como o X1, como o Final Answer. O Final Answer, inclusive, foi um touro que também fez parte do Clube dos Milhões, atingindo perto de 2 milhões de doses produzidas, um touro da raça Red Angus. Heritage, Upward, X1, quer dizer, tivemos excelentes touros para o mercado de cruzamento e que trouxe bastante conhecimento, passando a CRI Genética Brasil, na época, a ter uma notoriedade no mercado bastante expressiva. Tanto é que essas gerações de touros, né, as gerações... Ainda tem muito descendente desses touros, né? Sem dúvida. Eles estão no mercado aí. Para você ter uma ideia, em 2010 nós atingimos a venda de 500.000 doses. Nossa, foi
foi um marco para a empresa, porque tínhamos quatro empresas acima de nós, vendendo acima de 500 mil doses, né? E nós vamos em busca de outros objetivos em termos de outras raças, como o zebu leiteiro, o gileiteiro, o girolando, e outras raças também zebuínas, claro, não tão expressivas como o Nelore, mas já visualizando o Nelore dentro do nosso mercado, que era o nosso foco. Em 2010 e 2011, eu estou lembrado que, e aqui eu quero render as homenagens à turma que fez isso acontecer, a turma do corte, da Genix, através de pessoas como o Daniel, como a Juliana e a equipe dela, mais intensamente, foram para cima deles, procurando animais diferenciados, sempre com a mesma linha de trabalho, e tivemos a contratação do Coronel e do Orman, que foi também o que deu o start da raça Zebu, da venda de sêmen da raça Nelore para Genix. E foi impactante ver que nós passamos a ser olhados com algum diferencial em termos de sêmen de Nelore. E isso teve um efeito, inclusive, na quantidade de doses vendidas logo ali na frente, né, Chico? Diretamente. 2012, imagina, 2010, 500 mil doses. Em 2012, nós atingimos uma venda de 1 milhão de doses. 1 milhão de doses. Foi realmente muito impactante. O pessoal comprou a ideia, o pessoal entendeu que nós precisávamos, nós tínhamos condições de ir adiante com toda essa frente que nós abrimos, tanto no zebu quanto no europeu de corte e nas raças leiteiras que nós já éramos tradicionais. E eu quero contar outro fato que também marcou muito todos da Genix, que em 2015 nós vendemos de corte, superamos a marca de 1 milhão de doses. Então, para vocês terem uma ideia, de uma empresa que tinha uma pouca expressão, em pouco tempo atingiu 1 milhão de doses na venda somente de corte. Então, mostra que nós estávamos no caminho certo. Essa equipe, por isso que eu comentei dessa equipe do corte, porque realmente ela foi muito assertiva e muito capaz, porque, para você ter uma ideia, em 2018, nós tivemos o Touro Imediato e o Zap, que mais uma vez deu muita vitrine para a Genix, né? Daí mostrou, falou, pô, esse pessoal, essa empresa veio para conquistar um mercado, uma fatia desse mercado do Nelore. E foi isso que aconteceu com certeza. E caminhando mais um pouquinho, então, né? A gente vai ali para 2018, que também teve um acontecimento marcante, né? Em 2018, final de 2018, houve a comunicação que a Genix precisava de uma equipe mais robusta para atender todo esse mercado mundial. E a busca de um grupo Cupom, um grupo holandês, se fundindo a CRI, fundaram a Urus, uma holding que veio justamente a cuidar dessa parte de uma cooperativa e de uma iniciativa privada, se lançando para o mercado como a maior empresa de produtora de genética do mundo. E nesse contexto aí, né, de uma estrutura global por trás, foi quando também a gente teve a mudança do nome, né? Sim, a CRI passou a se chamar Genix. Isso era uma estratégia de marketing assertiva, porque tem uma correlação muito forte o nome Genix com a genética de excelência, genética do mercado. Mas é interessante porque, na época, nos pegaram de surpresa, é claro, com essa fundação da holding Urus, e nós tínhamos muito mais perguntas do que respostas. E aqui eu lembro que a equipe, e todos nós, enfim, ficávamos muito receosos quanto à continuidade disso aí, como seria. E a equipe comprou a ideia e foi para cima e acreditou, deixou a fofoca do lado e foi para cima do mercado.
e conseguimos, já em 2019, atingir a marca de 2 milhões de doses. Então, mostrando que nós fomos acreditando nesse caminho e conseguimos fazer mais um marco histórico para a Genix na venda de sêmen. Isso mostra também como que a Genix ela conseguiu se sobrepor essas transformações, essas mudanças, né? A todas essas fusões que foram tendo, né? Desde lá do começo, né? Se a gente for pensar uma história lá atrás de cooperativas, que era uma tendência também, né? Uma tendência da junção aí, e sendo sustentável ao longo do tempo, né? E continuando aí o legado. Como eu já disse, a Genix sempre foi precursora de inovações e de mudanças. E, claro, essas mudanças trazem um desconforto inicial na continuidade do negócio, mas depois tudo se estabiliza e mostra que é assim que acontece. As empresas que inovam e saem na frente, elas pagam um preço por isso, mas trazem o seu mérito também em termos de pontear as mudanças do mercado que são necessárias. Chico, um pouquinho antes aqui nessa conversa, a gente falou de alguns índices de seleção, né? Tem um mais recente que foi o PragCheck BR, certo? Respaldado pela Genix americana, mas lançamos uma primeira publicação em março de 2020, o PragCheck, que justamente é um software de controle de gestão reprodutiva de disseminação, de ATF, e o ReproCheck que através desse software gera informações muito valiosas quanto a desempenho dos touros em ATF. E essa publicação deu muita credibilidade ao trabalho da empresa, aos touros da empresa e mais confiança e credibilidade junto aos nossos representantes. Foi um programa que realmente também deu uma outra alavancagem na venda de sêmen de corte no Brasil. Ele veio ali, né, do PragCheck que tem nos Estados Unidos, né, e a gente certo. fez com o software aí, com o ReproCheck, a gente conseguiu, e com os dados de campo, claro, né, a gente conseguiu gerar aí o que a gente chama de PragCheck BR, né, que tá sendo muito considerado aí pelo mercado, né, Chico? Sem dúvida. Outro ponto importante que eu também gostaria de relatar é a evolução das raças zebuínas leiteiras, né? Nós tivemos um touro chamado Ícaro, que também teve a sua notoriedade em termos de mercado, e continuamos tendo outras opções de touros, gileiteiro e girolando, que realmente já deram um outro patamar, uma outra visibilidade para a empresa. Quer dizer, se você notar, com o passar dos anos, fomos atingindo outras raças e com bastante foco e bastante determinação daquilo que nós queríamos dentro da mesma linha de trabalho. Né? E então atingimos, vamos dizer, 99% das raças importantes na comercialização do sêmen no Brasil e que foi muito elogiado, e hoje exportamos, inclusive, gileiteiro e girolando para vários países, e que isso, claro, traz uma visibilidade, nos tornando entre as 3 maiores empresas do Brasil na comercialização de sêmen. Muito bom. E falando em zebu, né, Chico? Teve um marco aí que começou a ser traçado em 2021, concretizado, né, efetivamente em 2022, que foi a gente conquistar a nossa própria central, né? Mas eu quero te corrigir que esse sonho ele começou muito tempo atrás, e aí eu quero também render minhas homenagens ao Sérgio, que não só estruturou essa empresa de uma maneira muito mais empresarial, muito mais dinâmica, mas também lutou para que esse sonho se tornasse realidade. Né? E depois de muitos anos, de muitos bons resultados, nós fomos aprovados a desenvolver um centro de biotecnologia, como dizemos, e difusão genética no Brasil. Né? Temos a nossa própria central, foi um sonho de muitos e com muito suor nós conseguimos fazer isso.
Então, hoje, eu falo com certeza para vocês que nós temos a melhor, a mais bonita central de inseminação do Brasil. E no coração do Zebu, né? Sem dúvida, no berço do Zebu, Uberaba, nos tornando e nos solidificando como uma das grandes empresas do Brasil, né? Ô, Chico, eu queria voltar um pouquinho só em 2020, também, né, a gente sempre muito consagrado aí pela genética, né? Principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tinham alguns outros produtos aí que iam além da genética, né? E a gente conseguiu trazer aqui também para o Brasil uma nova linha de trabalho, né? Que é a linha de cuidados. Em 2020, nós desenvolvemos justamente para estar cada vez mais perto, cada vez mais dentro da fazenda, cada vez mais atendendo a necessidade dos produtores de leite, desenvolvemos uma linha chamada Materna, com vários produtos para justamente dar um suporte maior aos produtores, numa linha de cuidados com o recém-nascido. Isso mesmo, Chico. Logo depois a gente lançou o Cal 24, né, para vacas no pós-parto imediato, deixando mais completa ainda essa linha, né? E isso possibilitou também que a gente tivesse mais entrada nos rebanhos e aumentasse aí a nossa participação no dia a dia da fazenda, né? E também estamos colhendo bons frutos disso. Basta dizer que em 2021 nós atingimos 3 milhões de doses, né? Então, mais uma vez, recapitulando, de 500 mil doses em 2010 a 2021 com 3 milhões de doses. Então, isso é uma caminhada vertiginosa e estamos aí brigando para as 4 milhões de doses para atingir esse marco histórico. O que eu acho legal, né, Chico, de fazer essa retrospectiva é entender que, assim, embora seja uma empresa relativamente nova, né, aqui no Brasil, a história da Genix e a seleção que está por trás aí da Genix, ela é muito antiga, remonta aí, né, quase que o início da história da inseminação artificial, né? São 50 anos através de distribuidores, de diferentes distribuidores, mas são 50 anos de trabalho, né? E que, claro, eu acompanhei só uma parte desse trabalho, mas fico muito, muito orgulhoso de trabalhar nessa empresa e ver a caminhada dela como foi, de uma forma muito sólida e constante. Ô Chico, bom, e pensando aí, né, a gente está no final do ano, o que você tem de mensagem para o nosso ouvinte, né, de perspectivas aí para 2023, né, e também esse balanço que a gente acaba fazendo, o que você tem para falar para a gente aqui? Não, queria somente dizer que por trás de uma simples dose de sêmen tem toda uma estrutura que dá suporte a essa venda, a essa entrega desse produto. Um suporte técnico, um suporte comercial, uma estrutura administrativa, uma estrutura de logística para atender da melhor forma os nossos clientes. Os nossos representantes, capacitando eles cada vez mais, procurando fazer eles entender das mudanças e das necessidades com que a genética muda hoje. E desejar um Feliz Natal para todos, em família, com muita alegria, com muita oração, para que nós tenhamos um 2023 melhor de 2022 e que tenhamos os nossos objetivos conquistados, né? É isso que nós desejamos, e não só nós, como nossos clientes desejam também atingir os seus objetivos. E é isso aí, e vamos estar todo mundo junto aí, de norte a sul do Brasil, o ano inteiro de 2023, né, Chico? Sem dúvida, vamos estar junto aí, e como eu disse, numa busca das 5 milhões de doses, que é o nosso objetivo, isso aí a curto prazo. E a evolução constante, né, Chico? Por gerações, né? Que é o que a gente que a gente usa aqui, né? Que é o nosso mote. Esse é o nosso mote, é justamente dar continuidade a esse trabalho através das nossas futuras gerações.
É isso aí, Chico, te agradeço muito, muito obrigada aí pelo seu tempo e pelo seu conhecimento compartilhado, é sempre muito bom escutar essa história. Então, te agradeço aqui mais uma vez e até uma próxima. Muito obrigado, saúde, um grande abraço a todos. Essa foi a primeira temporada do Genix no Triste. O ano que vem a gente tá de volta com muito mais novidade e informação. Vai acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aproveita para ouvir os episódios anteriores no nosso canal do YouTube ou no Spotify. Eu espero vocês no ano que vem e foi um prazer compartilhar tantos episódios com vocês.